é isso, gente. A gente vai fazendo. E se caso não der tempo, fica para vocês. Se a gente terminar antes, terminamos antes, almoçamos antes. É sobre isso. Então, eu preparei alguns slides para mostrar os exercícios. Deixa eu apresentar a tela. Tá dando para ver a minha tela? Tá dando pra ver sim, prof. Ok. Deixa eu até aumentar o. Bom, é aquele esquema, qualquer coisa dá um berro que eu paro. Bom, os primeiros exercícios que eu trouxe foi realmente para a gente lembrar um pouquinho lá atrás que a gente começou a ver os ângulos e a questão de paralelismo. Por quê? Porque eles vão continuar eternamente na nossa matéria. Não tem como escapar. Então eu vou desenhar as duas retas e aí a gente começa. Ok, pessoal. Então vamos começar os exercícios. Vou tentar achar a caneta preta melhor, que a minha tá. Esse. Então vamos lá. Bom, são duas questõezinhas daquele comecinho de matéria que a gente teve. Deixa eu falar, se alguém mandar alguma coisa no chat, alguém abre o microfone e fala, porque eu não consigo ver. E só pra gente dar uma relembrada antes de ir para os exercícios de pontos notáveis. Então diz o seguinte, primeiro. Na figura, as retas R e R' são paralelas, então a gente tem aquela situação de paralelismo. E a reta S é perpendicular à reta T. Ou seja, aqui onde elas se encontram forma um ângulo de 90 graus. A medida em graus do ângulo alfa, A, sei lá que letra é essa, e aí ele quer saber a medida desse A. Como que eu faço isso? Faz aquele negócio do ângulo de fora do triângulo e, tipo assim, o ângulo oposto a ele é o mesmo que ele. Um negócio assim? Sim, tem essa relação, né? Aqui, a gente tem que esse ângulo aqui também é 90. E esse 72, ele se encaixa dentro desse triângulo pequenininho? Sim, né? Porque essa reta S aqui, ela tá cortando duas paralelas. Então, aqui também mede 72. Vocês repararam que aqui a gente tem um triângulo? Se aqui mede 72 e aqui mede 90, eu consigo achar este ângulo aqui. E este ângulo aqui, em azul, ele é oposto pelo vértice do ângulo A, que é o que a gente quer descobrir, certo?
Então, tá bom, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui eu tenho um triângulozinho pequenininho. Neste triângulo, a gente tem o ângulo de 72, que a gente sabe pela regra do paralelismo. A gente tem o ângulo de 90 pelo ângulos opostos pelo vértice. E a gente quer descobrir esse ângulo azul. Então, a gente tem que 72 mais 90 tem que mais x, né? Vamos chamar esse ângulo aqui. Não, é A. Vamos ficar aqui dessa já. Tem que dar 180. Então, vai ficar 180 menos 72 menos 90. Isso daqui vai dar 18, né? Que é esse meu x, pode ser o meu A. Então, esse meu ângulo azul aqui, ele é igual a 18. E esse meu A, como ele é oposto pelo vértice do meu azul, ele vai ser igual a 18 também, que é a alternativa E. Certo? Alguma dúvida nessa parte? O pessoal não mandou nada no chat, prof. Então, tranquilo. Esse outro diz o seguinte: na figura abaixo, as retas R e S são paralelas, então a gente tem essa situação de paralelismo também. Deixa eu só. E ele pede a medida do ângulo B. Então, a gente tem essa situação aqui e ele quer saber esse ângulo aqui. Então, vamos pensar um pouco. Pelas relações de paralelismo, a gente tem que esse 120 ele é igual a todo esse ângulo aqui, né? Porque ele está aqui cruzado pela mesma reta, então ele é igual a esse 2x mais 4x. Tá aí, tudo bem? Então, eu consigo descobrir o valor desse x. Primeiro de tudo, vamos esclarecer. Então, a gente vai pegar aqui 2x mais 4x. Alguém chamou? É igual a 120. Então, 2x mais 4x é 6x, que é igual a 120. O x vai ser igual a 120, dividido por 6. X vai ser igual a 20. Tá, então eu descobri o valor desse meu x. Para eu descobrir o valor desse meu b, eu pensei, primeiramente, em prolongar essa reta aqui e tentar descobrir com base nesse aqui. Só que eu não conseguia, nem oposto pelo vértice, eu não estava feliz com isso. Acho que até com Professora, 2. ó, Oi. lá embaixo não é 120? Sim. Não é uma reta? Uhum. Então seria 60 o outro ângulo terminando, né? Exatamente. Foi assim que eu pensei mais certo. Porque eu tentei pensar aqui em cima, não consegui. Aí, quando eu pensei aqui embaixo, deu mais certo. Porque daí aqui a gente tem 120, né? 180 menos 120, aqui é Eu 60. pensei no 60 do outro lado. Aonde? Na esquerda do 120. Na Aqui? base. Isso. Ah, tá mesmo. Né? Eles são opostos pelo vértice, nada mesmo. Tanto aqui é 60, quanto aqui é 60. Tá, pensando nesse aqui, você pensou mais no quê? Eu acho que quando passava ele para cima, não ia dar igual o B ali ou não? Não, porque são retas diferentes. Mas eu posso pensar nesse meu triângulo aqui, certo? Porque aqui, ó, teoricamente eu tenho esse valor de 2x. Porque se eu sei que x é 20, 2x vai ser 40. Se eu tenho o valor desse ângulo aqui, o valor desse ângulo aqui, eu consigo achar o valor desse ângulo aqui. Achando o valor desse ângulo aqui, eu acho do B, certo? Aham. Então, vai ficar 180 menos 40 menos 60. Isso daqui vai dar igual
A 80. Então, aqui é 80. Então, o meu B, né, gente, pensando numa reta, vai ser 180 menos 80. O meu B vai ser igual a 100. Que é a alternativa C. Certo, pessoal? Acredito que sim. Aí, agora, eu trouxe questões envolvendo um pouco dos pontos notáveis de um triângulo, que foi o que a gente viu na aula passada, né? A gente viu muitas coisas na aula passada. Eu vou desenhar a figura e a gente começa. Quer dizer, desenho boa sorte para desenhar essa figura. Bom, a gente tem essa figura e essa questão diz o seguinte. No triângulo ABC, os lados AB, AC e BC medem respectivamente 5, 7 e 9 centímetros. Se P é o ponto de encontro das bissetrizes dos ângulos B e C, e PQ é paralelo a MB e NC é paralelo a PR, e o MN é paralelo ao BC, a razão entre os perímetros do triângulo AMN e PQR é... E aí a gente tem que descobrir. Então, primeiro de tudo é lembrar o que é perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a medida de todos os lados do triângulo, né? A soma dos três lados. Então, a gente tem que ter esses três lados aqui e esses três lados aqui para a gente poder descobrir esse perímetro. Ele quer a razão. O que é a razão entre duas coisas? A razão entre duas coisas é a divisão dessas duas coisas, né? Então, tipo, essa palavrinha razão, ela aparece muito, muito, muito nas questões de vestibular. Então, se acostume com ela. Então, vamos pensar nas medidas que o exercício nos deu. Ô, prof, a razão não é uma coisa menos a outra? Não, é uma coisa sobre a outra. Nossa, Razão é divisão. que loucura. Achava que era uma menos a outra. Não, razão é uma coisa dividida pela outra. Então, ele me disse que esse meu AB é igual a 5 centímetros. O meu AC é igual a 7 centímetros. E meu BC é igual a 9. Bom, outra coisa que o exercício nos diz, para a gente poder começar, é que... Opa, faltou uma reta. Vou fazer outra cor igual também. Outra coisa que me disse é que essa reta que eu desenhei em azul, ela é bissetriz dos ângulos. Ou seja, se ela é bissetriz, a gente tem que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Como essas duas retas aqui são paralelas, a gente tem uma situação de paralelismo, né? Se a gente pensar em estender essa reta aqui. Se a gente pensar em estender, né, pensar nessas duas retas como paralelas, essa aqui cortando, quando a gente tem esse ângulo em verde aqui, a gente tem ele de novo aqui,
E a gente tem ele de novo aqui. Quando a gente pensa nesse ângulo aqui, a gente tem ele de novo aqui e a gente tem ele de novo aqui. Então, essa figura aqui, ela tem esses 4 ângulos iguais. E o mesmo vai acontecer lá do outro lado. Tanto aqui, aqui, aqui e aqui são iguais. Sabendo disso, o que a gente tem? Vamos tentar dar nome aos bois. Pensando nesse triângulo pequenininho aqui, se a gente chamar este lado aqui de A e esse lado aqui de B, o que a gente tem? Como vocês conseguem ver que essa reta azul, ela forma 2 triângulozinhos? Se a gente pensar nesse triângulo BQP, esse triângulo aqui da parte de baixo, se a gente pensar que aqui é um lado A, e ele tem as bases dele com o mesmo ângulo, o que a gente pode afirmar desse triângulo? A gente pode afirmar desse triângulo que ele é um triângulo isósceles, porque ele tem as bases com ângulos iguais. Se ele tem as bases com ângulos iguais e aqui vale A, que eu chamei de A, mas pode ser qualquer letra, e aqui vale A, então aqui também vai valer A. E estes triângulos são iguais, né? Eles são 2 triângulos iguais, eles compartilham de ângulo lado ângulo, né? Porque a gente tem os ângulos iguais, 2 ângulos iguais e um lado igual. Então, como eles são triângulos iguais pelo lado ângulo, ângulo lado ângulo, a gente tem que aqui medir A e aqui medir A também. A mesma coisa acontece aqui do outro lado. Prof, ele seria tipo um quadrado, então, né? Ele é quase um quadrado, né? Um losango. Porque se ele tem todos os lados iguais, mas a gente não pode afirmar os ângulos, né? A gente não pode afirmar que é um ângulo de 90. Mas se ele tem todos os lados iguais, então a gente pode afirmar que ele é um losango. E um losango tem todos os lados iguais. Mesma coisa aqui com o lado B, vou até fazer de outra cor. A gente tem aqui, que é um triângulo isósceles, então a gente tem o B aqui, e a gente tem o B aqui e o B aqui. Tá, até aí é o que a gente tem. O que mais que a gente pode ver? Então, desse triângulozinho aqui menor, a gente teoricamente já tem os lados dele, né? A gente tem que ele é A, B, e aqui embaixo, esse pedacinho aqui, o que ele vai ser? Ele vai ser o 9, menos esse pedaço A que eu não quero, e menos esse pedaço B que eu não quero. Então, aqui embaixo ele vai ser 9 menos A menos B. Então, um dos lados dos triângulos eu já tenho. Pensando agora nesse triângulo aqui de cima, que é o que a gente também quer saber, o que a gente tem? A gente tem que esse pedacinho aqui vale A, né? E eu quero saber esse pedacinho aqui. Se tudo vale 5, então aqui vai valer 5 menos A. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui eu tenho tudo vale 7, eu tenho esse B aqui. Então, aqui vai ser 7 menos B. E a base dele vai ser A mais B. Agora eu tenho, teoricamente, de uma forma bem feia, todas as medidas para eu poder fazer a razão. Então, a razão que ele quer é o perímetro do triângulo AMN sobre o perímetro do triângulo PQE. Então, ele quer saber este triângulo aqui sobre este triângulo aqui. E aí, eu vou fazer essa conta feia mesmo aqui. Então, vai ficar, o perímetro do meu AML é 5 menos A, mais 7 menos B, mais A mais B. Dividido sobre A mais B, mais 9 menos A menos B. Então, ele quer saber essa conta aqui. Agora que tá aqui numa conta, eu já consigo fazer uma coisa maravilhosa que eu sei que todos vocês adoram fazer, que é sair cortando as coisas. Por quê? Aqui eu tenho um A positivo e aqui eu tenho um A negativo. Vocês concordam comigo que quando eu for operar eles, eles vão se anular, né? Eu tenho A menos A, eu tenho 0. Aqui é a mesma coisa, eu tenho B menos B, eu tenho 0. E aqui é a mesma coisa, eu tenho um A positivo com A negativo 0, e aqui eu tenho B positivo com B negativo 0. Me sobrou 5. Pode falar.
Me perdi. O que você colocou embaixo mesmo? Eu Da coloquei divisão? embaixo foi a medida desse triângulozinho aqui, né? Que é A Ok. mais B, mais A Uhum. menos... mais 9 menos A, menos B. Isso para descobrir. A razão, que é o que ele pede, né? Ele pede a razão entre esses dois Ah, ok. valores aqui. Prosseguindo, então aqui ficou 5 mais 7 sobre 9. 5 mais 7 é 12 sobre 9. 12 sobre 9 não tem alternativa ali. Só que essa aqui é uma fração redutível ainda, né? Se eu vim aqui dividir tudo por 3, aqui vai ficar 4 sobre 3, que é a alternativa D. Deu para entender, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Tranquilo então, pessoal. Bom, vou prosseguir. Ah, e essa aqui é da FUVEST. Já deixa o pessoal confundir. Só que é da FUVEST. Essa aqui da FUVEST diz o seguinte. Um triângulo ABC tem os ângulos A igual a 40, o ângulo B igual a 50. E aí ele quer saber qual o ângulo formado pelas alturas relativas aos vértices A e B. Então, pensa comigo o seguinte, pessoal. Se eu tenho 40 mais 50, dá 90, certo? Então, o meu outro ângulo só pode ser 90 graus. Então, a gente está falando de um triângulo retângulo. Vou até desenhar ele aqui para vocês. Então, eu tenho um triângulo que é retângulo, né? Porque a gente sabe pelos outros ângulos. Então, a gente tem aqui o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. O C vai ser 90, o meu A, como ele me disse, é 40 e o meu B é 50. Deu para entender por que que ele é um triângulo retângulo? Ok. Aí, o que que ele me pede? Ele me pede qual é a altura relativa aos vértices A e aos vértices B. Se eu pensar em altura, primeiro que eu estou pensando sempre numa reta perpendicular. Então, teoricamente, a gente já podia matar a questão aí. Mas pensando aqui no desenho desse triângulo em específico, o que que a gente tem? Qual que é a altura relativa ao vértice A? O que que é a altura? Ela é uma reta que parte do meu vértice A e vai encontrar outra reta lá atrás, formando um ângulo de 90 graus. Então, a minha altura é o próprio lado do meu triângulo, que forma 90 graus. Quando eu pensar no B, eu vou pensar a mesma coisa. É um ponto que sai do vértice B, que vai encontrar a reta lá embaixo, formando um ângulo de 90 graus. Essa é a definição de altura. A gente viu na semana passada. Que também aqui é o próprio lado do triângulo, que por acaso também é 90 graus. Então, essa questão que é da FUVEST, que assusta só por ser FUVEST, ela é só isso. A alternativa D também. Deu para entender essa aqui, pessoal? Eu, pra falar a verdade, não entendi, não. Vamos de novo. Ele me disse que eu tenho um triângulo ABC e que a gente tem um ângulo de 40 e um ângulo de 50. 40 mais 50 é 90, certo? Então, se um triângulo tem 180 graus, a soma dele é 180, então aqui não tinha como ser de outra forma no ser 90. Então, eu estou falando de um triângulo retângulo. Quando eu desenho esse triângulo, eu tenho o meu vértice A, medindo 40 graus, o meu vértice B com 50 graus e o meu vértice C com 90. E aí ele pede qual que é a altura relativa aos vértices. Qual que é a definição de altura? A altura é um vértice que sai, uma reta que sai do vértice A e vai encontrar a minha outra reta, essa reta aqui de baixo, formando um ângulo de 90 graus. Essa é a minha definição de altura. Quando a gente está falando de um triângulo retângulo, a gente acaba estando falando do próprio lado do triângulo. Então, no meu caso do meu A, né, é esse lado aqui é a minha altura em relação ao vértice A. Quando eu estou falando do meu vértice B, é a mesma coisa.
é uma reta que sai do meu vértice e vai encontrar o outro lado, formando um ângulo de 90 graus. Essa é a definição de altura. Como a gente está falando de um triângulo retângulo, o que que acontece? Essa minha altura é o próprio lado do meu triângulo. Então, as duas encontraram aqui, nesse meu ângulo de 90 graus que formou aqui, que é o único que sobra. Então, tanto o ângulo formado pela altura A e pela altura B, formado pelos dois, é 90 graus. Deu para entender? Deu sim, prof. É que eu não tinha entendido o porquê que a alternativa era 90. Mas agora eu entendi que o ângulo que determina a altura é o 90. Isso. Proxa. Vou desenhar a figura e a gente já começa. Ai, meu Deus do céu. Não dá pra desenhar a figura. Então, o que que a gente tem nessa 3? A 3 diz o seguinte: na figura, P e Q são pontos médios dos lados AB e AC. Então, estes dois aqui são pontos médios do triângulo ABC. Aí ele me diz o seguinte: se o meu CR, então a medida de CAR, é igual a 2x mais 16, e o meu PR é igual a 3x menos 2, qual que é o valor de x? Então, vamos por partes aqui. Se o meu P e o meu Q são pontos médios, e aqui nesse meu R é o encontro dessas duas retas, o que que esse meu R é, segundo a aula passada? Raio? Não, esse meu R, ele é o baricentro. Lembra dele? O baricentro é o quê? É o encontro das medianas. Então, esse meu R é baricentro. Qual que era uma definição lá de baricentro que a gente viu, né? Ele divide essas retas aqui com uma proporção, que era aquela proporção que a gente chamou, né? Aqui de 2x, né? Lá, vou até por y aqui para não confundir. Aqui 2y e aqui y. Ou seja, eu preciso de duas vezes esse aqui de baixo para dar o de cima. Ou aquela ideia de que aqui é 2/3 e aqui é 1/3 da reta. Tanto faz, dá na mesma ideia. Então, pensando dessa maneira, né, que aqui é o y e aqui é sempre 2y, ou seja, duas vezes a medida desse daqui, eu consigo pensar em alguma coisa para fazer isso aqui, certo? Então, vamos pensar o seguinte: eu preciso de duas vezes esse valor aqui para ser igual a esse valor aqui, certo? Que é a minha definição de baricentro. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar duas vezes 3x menos 2 e vou igualar a 2x mais 16. Tudo bem até aí? Professora, não daria para fazer o CR mais o PR? Até dá para fazer, mas você sabe a medida do todo? Não. Não, então eu não vou conseguir encontrar o valor do meu x. Porque eu não vou ter que Ah, igualar. e depois eu teria o todo e depois eu teria que fazer o que a gente está fazendo direto agora, né? É, então dessa maneira eu consigo uma igualdade e encontrar o valor de x. Então, seguindo aquela proporção, né, do baricentro, né, y para 2y, a gente tem, né, 2
desse valor para dar esse daqui. E agora fazer conta, né? Esse 2 aqui distribui. Aqui vai dar 2 vezes 3, 6x. 2 vezes 2, menos 4. Que é igual a 2x mais 16. Esse 2 que tá positivo vai passar para cá negativo. Então, vai ficar 6x menos 2x. Esse 4 que tá negativo vai passar para cá positivo. 6x menos 2 é 4x. E aqui, 16 mais 4 é 20. X vai ser igual a 20 dividido por 4. X vai ser igual a 5, que é a alternativa C. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Espero que sim. Ai, prof, minha internet tá ruim, eu não consigo enxergar. Calma aí, deixa eu ver se... Eu tô fazendo a conta aqui. Aqui também tá bem avançado. Somos dois com a internet ruim. Ele até avisou aqui pra mim que a minha internet tá instável. Calma, pra mim agora tá levemente desembaçado. Embaçou de novo. Bom, agora eu acho que focou mais. Bom, posso passar para a próxima? Pode sim, prof, consegui aqui. Uhum. Então, vamos lá. O que esse exercício nos diz? Ele diz o seguinte. Ele diz que na figura, o AB é igual a AC. Então, essa medida aqui é igual a medida, desculpa. Isso, igual a medida AC. Então, esses dois lados são iguais. No meu desenho não tá, mas é. E o meu BD é bissetriz desse triângulo, ou seja, então este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. E o meu CE, então de C a E, também é bissetriz. Deixa eu fazer com dois esquerdos. Aí ele diz que a medida de A, C, F, que é isso reto aqui, é 140, que aqui já está desenhado. E aí ele quer saber a medida do ângulo DEC em graus. Ele quer saber a medida deste ângulo aqui. Vou até fazer em laranja, que é esse aqui que a gente quer saber. Com essas informações que a gente tem aqui. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui é o seguinte. A gente sabe que esse triângulo aqui, por mais que não apareça no meu desenho,
Ele é um triângulo isósceles, certo? Porque a gente tem que esses dois lados aqui são iguais. Então, meu triângulo ABC é isósceles. Sei lá. De base, né? E que BC é a base. Então, o que a gente já sabe também? A gente sabe que esse ângulo aqui, que tá em roxinho, dividido pelas diretrizes, e este ângulo aqui, que também tá em roxinho, eles são iguais, pela propriedade de triângulos isósceles, né? Os ângulos das bases são sempre iguais. Tá, beleza. A gente consegue descobrir o valor desse 140. A gente consegue descobrir o valor desse roxo inteiro, né, do C, sem pensar nas bissetrizes, por causa desse 140. Por aquela propriedade que a gente usa toda a vida, né? 180 menos 140 é igual a 40 graus. Então, a gente sabe que esse ângulo inteiro é 40 graus. Como ele está dividido em dois, aqui a gente tem 20 graus e aqui a gente tem 20 graus. Mesma coisa aqui a gente tem 20 e aqui a gente tem 20, porque nosso triângulo é isósceles. Agora, o que a gente tem? A gente tem dois triângulozinhos aqui dentro, né? A gente tem esse triângulo aqui, maior, e a gente tem esse triângulo aqui. O ângulo que a gente quer descobrir pertence a esse triângulo aqui. Só que a gente não tem a medida desse ângulo aqui que tá com o ponto D. Porém, desse outro triângulo aqui, a gente tem duas medidas e falta encontrar essa daqui, que eu vou fazer em vermelho. E aí vocês concordam comigo que se eu encontrar essa daqui em vermelho, por causa das retas serem paralelas, né, elas estarem sobre uma mesma reta, a gente consegue encontrar o valor desse laranja? Professora, eu já acabei o exercício, né? Ai, tô muito Ai, feliz que eu adoro. eu consegui fazer. Eu pensei no valor de E e eu também pensei num triângulo maior sendo BDC, porque a gente Nossa, já também tem. dá. Aham. Eu descobri o valor do E e do D de uma vez só. Porque você Nossa, vai é ter que mesmo. um ângulo é 40, o outro é 20. Então você descobre o D. Tá certo. Certo também. E a resposta final desse aí é 40. 40, né? 40. Então, pensando aqui na maneira que eu fiz, a gente tinha, né, 180 menos 20 menos 20. 180 menos 40 dava 120, né? Não, não. 8 menos 4, 140. Isso. Aí aqui também, daí pensando, né, 180 menos 140, eu tenho 40, que é o meu E. E pensando como o Vitor pensou, pensar no triângulo maior, a gente tem que aqui vale 40, aqui vale 20, então lá tem que valer 180 menos 40 menos 20. 180 menos 60, que dá 120. Aí 120. Aí 180 menos 120 menos 20. 40. Das duas maneiras dá certo. Deu para entender, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Acho que é isso. Aí eu adoro quando vocês pensam de outra maneira. Daí dá para mostrar que, tipo, esses exercícios sempre dá pra pensar de outras maneiras. E agora os dois últimos exercícios. Ai, deixa eu desenhar o primeiro.
Então, vamos lá. Esse exercício diz o seguinte. Na figura, o BD, essa reta aqui que está no meio, ela é bissetriz deste ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse ângulo aqui. Aí ele me diz que o meu ângulo ECB, ou seja, este ângulo aqui, ECB, é igual a 2 vezes a medida do ângulo EAB. Então, é igual a 2 vezes a medida desse ângulo que eu vou fazer aqui em vermelho. Então, a gente sabe que o ângulo ECB é igual a 2 vezes o meu ângulo em vermelho, que é EAB. Vou até... E aí ele diz, né, ele dá a medida do meu ângulo ECB, deste meu ângulo em laranja, que ele diz que é 80. Aí ele quer saber a medida do ângulo CDB. Ele quer saber a medida deste ângulo aqui. Vamos lá, vamos por partes. Como... Bom, primeiro de tudo que a gente pode já vir aqui afirmar é que como esse daqui, esse ângulo em vermelho é 2 vezes esse ângulo... É isso mesmo? Esse ângulo em laranja, ou seja, eu preciso de 2 vezes esse ângulo aqui para ter esse ângulo, então para eu achar esse ângulo aqui, posso vir aqui e fazer assim, né? Para eu achar o ângulo EAB, esse 2 que está multiplicando, ele tem que passar para cá dividindo. Então, o meu ângulo EAB é igual a metade desse ângulo aqui em laranja. Então, a gente sabe que esse ângulo em laranja vale 80, então o meu ângulo em vermelho vale 40 graus. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a medida desse ângulo aqui. Teoricamente, dá para descobrir a medida desse aqui, né? Descobrindo de um ou de outro. E aqui, a gente consegue ter a medida desse ângulo aqui que eu vou fazer em verde. Por causa da questão dos ângulos estarem na mesma reta, né? Então, se aqui para fora vale 80, o meu verde vai valer 100. Então, agora eu tenho a medida deste ângulo em verde aqui, deste ângulo em vermelho aqui, e eu consigo achar a medida desse meu ângulo todo laranja, né? Dos meus 2 pedaços de laranja. Como eu sei que é bissetriz, depois que eu descobri o valor desse meu ângulo B, eu consigo achar o valor de um só dos lados. E aí eu vou ter esse, e eu consigo achar o meu D. Certo? Então é isso que eu vou fazer. Então eu tenho 180 menos 100 menos 40, vai ficar 180 menos 140. Opa! Aqui eu vou ter 40. Então, esse meu ângulo em laranja aqui, todo, vale 40. Só um pedacinho vale 20. Então, aqui, pela soma dos ângulos internos do triângulo, eu tenho que 180 menos 20 menos 100. Eu vou ter 180 menos 120, que é igual a 60 graus. Então, esse meu ângulo aqui que eu queria descobrir é um ângulo de 60 graus, alternativa D. Deu para entender? Prof, só uma coisa. Quando você lê o ângulo, ele quer o ângulo tananã. Como eu sei aonde é esse ângulo? Você vai pelas medidas, ó. Que nem o primeiro ângulo que ele fala. O ângulo A, B, C. Então, eu quero saber o ângulo formado que vai do A. O do meio é sempre aonde se encontra o ângulo. E o outro é para onde vai o meu risco, né? Então, eu sei as pontas dos meus vértices. Então, é o meu ângulo A
B, que é o do meio, então é onde o ângulo está, e para onde eu vou seguir esse meu ângulo, até o C. Ah, então quando são 3 é sempre o do meio. Isso. E os outros dois da base são para eu ter essa ideia, né? Porque, por um exemplo, se eu falo ângulo B apenas, pode dar uma complicaçãozinha aqui, né? Por quê? Porque tem essa reta aqui. Então, eu tô falando desse ângulo inteiro, eu tô falando desse pedacinho aqui, eu tô falando desse pedacinho aqui, eu não sei. Quando eu coloco o ângulo nessa nomenclatura, eu sei exatamente para onde ir. Eu sei que eu tô saindo de A, vindo até B e indo até C. Repara que se fosse o ângulo A, B, D, eu saberia que eu estou saindo de A, vindo até B, estou trabalhando com o vértice B, mas ao invés de eu seguir esse ângulo mais aberto, eu estou seguindo para o meu D, eu estou seguindo para um ângulo mais fechado. Então, por isso que tem essa nomenclatura, essa nomenclatura. Nossa, agora eu entendi, tudo faz sentido. Ela é só para te guiar. Então, é literalmente, você olha e vai seguindo com o dedinho. Então, se eu quisesse falar do A, eu falaria tipo assim, D, A, B. Sim, você está falando do mesmo ângulo. Se eu falar EAB é o mesmo ângulo, se eu falar CAB é o mesmo ângulo, se eu falar DAB é o mesmo ângulo, até porque o meu D, o meu C e o meu E são colineares. Estão na mesma reta, a gente está falando da mesma reta. Deu para entender? Não, deu muito, agora tudo faz sentido. Mas, tipo assim, e se tiver 4? Se ele estiver falando de um losango? Calma assim. Calma. Tipo assim, na figura, Tá ele quer o falando. ângulo e ele fala 4. Ele fala. Mas não tem como eu falar. A, B, C, D. Não, não tem como eu falar. Lá, ele vai falar de uma figura A, B, C, D. E aí, se ele for querer nomenclatar os ângulos, por exemplo, este ângulo A aqui, que eu tenho em roxo, ele vai ser o ângulo B, A, D. E o meu ponto C, ele não vai poder, ele não vai ser falado nesse caso desse ângulo, até porque ele não ajuda a formar esse ângulo. Ele ajudaria Entendi. se eu traçar uma reta aqui. Aí ele me ajuda a formar um pedaço desse meu ângulo. Mas esse ângulo C aqui, ele não está ajudando a formar esse ângulo. Então, eu vou falar do ângulo BAD. Ok. Obrigado. E por último, e não menos importante, a questão que está falando ali como 6. Bom, essa questão diz o seguinte. Essa questão diz que a minha reta... Deixa eu botar o nome, né, para minhas coisas. A, B, C, D. Bom, ele diz que o meu AC é igual ao meu CB. Então, ele diz que essa reta aqui é igual a essa reta, que é igual à reta BD. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem dois triângulos isósceles, certo? A gente tem que este triângulo aqui, ACB, é isósceles de base A e B, e a gente tem que esse triângulo CDB é isósceles de base CD. Até aí, vamos por partes. E aí ele me diz que o ângulo A, né, o ângulo formado pelo vértice A, e nesse caso eu posso escrever assim, porque a gente não tem para onde correr, né? Só tem como formar um ângulo nesse vértice aqui, é igual a 25 graus. E ele quer saber o valor desse x. Então vamos lá. Se esse meu triângulo ACB é isósceles, então eu já posso vir aqui e afirmar que esse pedacinho aqui também é 25 graus. Com isso, o que que eu quero achar aqui? Vocês concordam comigo que se eu achar esse pedacinho aqui, que eu tô fazendo em verde agora,
Se eu achar o valor desse meu pedacinho verde, somar com o valor desse meu pedacinho vermelho, eu consigo achar o meu x? Então, o meu objetivo agora é tentar encontrar o valor desse meu pedacinho verde. Esquece o meu x por enquanto. Bom, como a gente tem um triângulo aqui, a gente consegue achar o valor. Eu vou fazer aqui em roxo. Achando esse valor aqui, eu consigo achar esse valor aqui, que é o mesmo deste valor aqui, porque é a base do meu triângulo isósceles. E achando esses dois valores que estão agora em azul, eu consigo achar o valor do meu verde, certo? Então, é essa a ideia que eu preciso ter. Então, vamos lá. 25 mais 25 é 50, então 180 menos 50 é igual a 130. Aí tá. Então, esse meu roxo aqui é 130. Para eu achar o azul, eu vou fazer 180 menos 130, que é igual a 50. Então, eu sei que esse meu azul aqui é 50, e aqui também é 50. Pela soma dos ângulos internos do triângulo, a gente tem, então, 180 menos 50 menos 50, a gente tem, então, 180 menos 100, que é igual a 80. Então, esse meu pedacinho aqui em verde é igual a 80. Então, a gente vai ter aqui que o 25 mais 80 é igual a 105. Então, se tudo isso daqui é igual a 105, para eu achar o meu x, eu vou fazer, então, 180 menos 105, que vai ser igual a 75 graus. Então, o meu x é igual a 75, que é a alternativa D. Gente, hoje só teve a alternativa D, né? Parece até que tá burlado. Deu para entender, pessoal? Tarará. Pessoal? Tranquilo? Professora, enquanto o pessoal não escreve no chat, deixa eu Hum, perguntar um negócio. Tem um exercício que você já passou aí e eu não consegui copiar e só faltou uma coisinha. pode falar. Ai, deixa eu achar ele aqui. É o do. É do grandão que tem um triangulinho no meio. Acho que quantos primeiros? Esse aqui? Isso. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar hoje era isso. Eu terminando a aula mais cedo para variar. Se ficar alguma dúvida e quiserem perguntar no WhatsApp, pode perguntar, fiquem à vontade. Vou até parar a apresentação aqui. Vou pôr lá no Drive as fotos desses exercícios e o slide com as questões. Então, eu acho que agora deu para entender melhor essa questão do baricentro, né? E como ele não é do baricentro, do centro, dessas propriedades que a gente viu na semana passada, como eles não são utilizados, como posso dizer, de maneira sozinha, né? Eles vêm sempre acompanhados de alguma coisa, então, aquelas propriedades de pensar nas paralelas dentro de um triângulo, a gente continua usando. Queira ou não queira, uma hora ou outra a gente acabou trabalhando um pouquinho de semelhança de triângulo, né? Quando a gente pensa nas paralelas também. Então, essas coisas passadas, elas vêm nos acompanhando. Na semana que vem, eu vou entrar em áreas.
áreas e em seguida eu vou entrar em volume, que é o que fecha a geometria euclidiana, né? Que a gente vai fechar a geometria aí. Quando a gente começar a trabalhar com áreas e volumes, eu vou trabalhar com muitos exercícios com vocês. E vocês vão ver que, tipo, por mais que tenham as fórmulas das áreas, as fórmulas dos volumes, normalmente os valores não são dados tranquilamente pra gente. Eles não estão lá, tipo, pronto. Às vezes ele pede uma área, mas para você conseguir ter os valores para encontrar aquela área, você tem que trabalhar com um monte de coisa. Você tem que trabalhar com semelhança de triângulo, você tem que trabalhar com esses pontos. Então, os exercícios de vestibular, eles são de uma matéria específica, eles misturam as matérias, né? Até porque é para isso que vai surgindo a dificuldade. Então, é uma matéria acumulativa. Por isso que eu insisti tanto em fazer tantos exercícios com vocês. Então, na semana que vem a gente vai entrar em áreas, né? Vamos trabalhar de maneira mais tranquila e vamos avançando aos pouquinhos. Tudo bem? Na semana que vem não, né? Só na outra. Agora eu não vou dar seguida. Eu acho que era isso, pessoal. Alguma dúvida? Tranquilo. Então vamos almoçar, que eu também sou filha de Deus, é domingo, a gente quer comer. Tenham um ótimo resto de fim de semana, uma boa semana. Estudem e é isso, pessoal. Obrigada pela aula de hoje.